Meditação sobre o livro de Salmos, capítulo 147, dos versos 3 ao 6. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, clique no botão abaixo do vídeo, vai lá no inscrever-se e ao lado vai aparecer um sininho. Não esqueça também de clicar no joinha para deixar o seu like nesse vídeo. Meu irmão e minha irmã, vamos meditar uma vez mais na Palavra de Deus, nesse salmo de louvor ao Senhor Todo-Poderoso, ao Senhor que cuida das suas feridas. Essa é a ênfase dessa reflexão desse momento. Acompanhe comigo. Eu fiquei pensando no Salmo 147, esse salmo de louvor ao Deus Todo-Poderoso, porque na tradução da Septuaginta, este salmo é dividido em duas partes. É como se do versículo 1 ao 11, tratasse de um ponto e do 12 ao 20 de outro ponto. O salmo ele louva a Deus, na sua essência, pelos altos privilégios que ele concedeu ao seu povo Israel. O salmista fala para louvar ao Senhor. O salmista fala do nosso Deus. Ele fala: cantai ao Senhor, nosso Deus. Ele fala: louva Jerusalém ao Senhor, ao teu Deus. Esses convites ao louvor a Deus servem também para criarmos aqui uma outra forma de dividir, de perceber esse salmo, esse capítulo, em três partes. Dos versos 1 ao 6, ele fala que o Senhor edifica Jerusalém e congrega os dispersos. O retorno do povo disperso lá do cativeiro da Babilônia para Jerusalém e a reconstrução da cidade que motivavam o louvor no contexto desse salmo. O grande Deus que conta estrelas, que chama estrelas pelos seus nomes, é o mesmo que cuida daquele que tem um coração quebrantado. E é o Deus que tem um entendimento ilimitado, infinito, que também ao mesmo tempo ampara os humildes. Um outro pedaço, uma outra divisão, é quando ele, dos versículos 7 a 11, quando ele canta ao Senhor com ações de graça. Ele fala que Deus provê tudo e ele não precisa de ajuda de homens para isso. Antes, o Senhor tem prazer naqueles que temem a Ele e esperam nele. E finalmente, dos versículos 12 até o final, ele estimula para que Jerusalém, a sua igreja, o seu povo, louve ao Senhor. O salmista convida o povo de Deus a enaltecê-lo pela segurança e pelas bênçãos que ele concede ao povo, pela paz e fartura, pela palavra que foi revelada ao povo, até pelas neves e geadas no templo próprio, pelo granizo, pelo frio, pelos ventos, pelas águas. De todas as maneiras, o salmista vai nos estimulando a louvar ao Deus Todo-Poderoso, mas o destaque dessa meditação é um Deus que cuida das suas feridas. E eu quero estimulá-lo, meu irmão e minha irmã, a louvarem ao Senhor por isso. Um Deus com tantos atributos, com tanto poderio, força, com o universo para equilibrar, comandar. Um Deus que é de eternidade a eternidade, ainda assim se preocupa com as tuas marcas, com as tuas feridas, com as tuas dores, tristezas, dificuldades, rejeições, traumas, dramas, dores, lágrimas. E dos versículos 3 ao 6, ele fala que Deus sara os quebrantados de coração e cuida das feridas destes. Interessante que o salmista muda de assunto, fala: olha, é um Deus que conta o número das estrelas e chama todas elas pelos seus nomes. Você já reparou, meu irmão e minha irmã, quantas estrelas existem? E você só vislumbra ainda aqui um pouquinho, uma pequena quantidade da galáxia em que estamos, ou seja, do bairro, no planeta, no universo em que estamos situados. Quantas galáxias existem, quantas estrelas existem, Deus tem o poder de chamá-las pelo nome. Grande é o nosso Senhor.
Ele que tem um entendimento infinito, meu irmão, minha irmã, você pode pensar nisso? E ainda assim ele sara você, quebrantado de coração. Ele cura as suas feridas. Ah, querido ouvinte, querida ouvinte, quais outras credenciais você poderia requerer de um médico espiritual, de um médico para sua alma? Esse Deus que chama as estrelas pelos nomes, cuida daquilo que te faz doer nesse momento. Então, se o problema que é a causa da sua dor ainda está presente, creia que é questão de tempo, não é o momento da solução ainda. Creia que tem um Deus te ensinando através da tua dor. Creia que Ele não perdeu o controle de nada na sua vida, nem é possível que isso aconteça. Creia que Ele sabe a saída exata, Ele conhece a sua dificuldade. Esse é um salmo de louvor que precisa aquietar a sua alma. Saber que tem um Deus que tira o seu povo do cativeiro, supra o seu povo, manifesta o seu poder e os seus caminhos mesmo nas situações mais adversas. Controla o universo, infinito em sabedoria, e ainda assim cuida das suas feridas. Parece que é um conceito fora do contexto aí posto nesse salmo, mas não é. O salmista vai fazendo esse contraponto à medida em que ele louva a Deus, falando da grandeza dos feitos e das suas feridas. Não existe aí a intenção de minimizar o seu problema, mas de te fazer recordar quem vai cuidar das tuas lutas, das tuas dores, dramas, angústias, dificuldades. E por essa razão, meu irmão, minha irmã, você já pode louvar a esse Deus, como fez o salmista, esse Deus todo-poderoso, porque a tua solução é questão de tempo. O Senhor cuida das suas feridas. Até a próxima meditação.